Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje com a presença do Dr. Ramiro, cirurgião dentista. Ramiro, perguntávamos antes do intervalo comercial, então o tipo de clareamento caseiro e no consultório. Você poderia dar uma explicação para a gente sobre isso? Na minha opinião, são dois tratamentos distintos. Mas ao final, ao final dos dois tratamentos, o objetivo é o clareamento, né? O clareamento caseiro é o clareamento que a gente faz com moldeira. Na minha opinião, é o melhor, é o que eu gosto mais. Por quê? O paciente vai usar esse clareamento mais tempo. Então, o seu dente ele vai ter o contato com o gel mais tempo do que o clareamento em consultório. Quando nós fazemos aplicações do clareamento em consultório, esse gel ele tem no máximo o contato de 1 hora com o dente por sessão, podendo chegar até 3 sessões. Então, vamos imaginar, são 3 horas apenas de gel com contato com o dente. Então, eu acredito que o gel não consegue penetrar de uma forma tão eficaz como o clareamento caseiro, de moldeira, que o paciente usa à noite ou ele usa durante o dia. Então o paciente pode dormir com isso? Pode dormir com esse gel e ele até 5, 6 horas ele ainda está liberando oxigênio, clareando o dente, o clareamento caseiro. Então, o paciente vai ter o dente clareado por mais tempo utilizando o clareamento caseiro. Aí você me pergunta, Ramiro, mas e por que então o clareamento de consultório? O clareamento de consultório, às vezes o paciente tem uma festa ou um casamento para ele ir e ele quer ir com o dente mais branco. Então aí uma coisa mais rápida, né? A gente dá um start, né? Ele começa o clareamento no consultório e pode complementar esse clareamento com moldeira em casa depois. Pode acontecer o contrário também, o paciente quer aquele dente mais branco e às vezes não consegue somente com clareamento de moldeira, o caseiro. A gente vai para o consultório e dá uma turbinada com clareamento de consultório, porque a concentração do clareamento de consultório é maior do que o clareamento caseiro. Porque tem um profissional habilitado, né, ao lado do paciente. Sim. E deixa eu te perguntar, e esse dente que fez o clareamento, ele pode voltar a escurecer novamente? Depende do hábito alimentar de cada paciente, pois o clareamento ele pode ser refeito de ano em ano. Então, por exemplo, o paciente ele pode estar procurando um consultório, Ramiro, eu acho que meu dente já escureceu um pouquinho, o que eu posso estar fazendo? A manutenção desse clareamento. E essa manutenção é uma manutenção bem mais rápida, não é como se fosse o clareamento feito pela primeira vez. Né? Ramiro, deixa eu te perguntar. Uma pessoa que tem um dente um pouco amarelado e quer deixar esse dente bem branco, há possibilidade? Ou tem que ser de acordo com a cor de cada dente? Depende da idade, tá? Depende da estrutura dental, se existe restauração em resina no dente, se não existe. Então, tem algumas variáveis para estar fazendo essa avaliação. Não podemos afirmar, de fato, esse dente seu vai clarear o que você gostaria que ficasse. Né? Às vezes a gente precisa da resposta desse dente, fazendo o clareamento de fato para dar essa afirmação ao paciente. Entendeu? Você trouxe algumas fotos, podemos vê-las? Sim. No caso, esse é um clareamento inicial, é a foto inicial do clareamento. Aí o dente clareado já... Então aquele seria o antes e esse depois? Isso, antes do mesmo dente? Do mesmo paciente. Antes e depois. E o sorriso da paciente. Esse caso é um caso que a gente vai preparar facetas nesses dentes. Eles têm ranhuras, então eles estão com um formato um pouco ruim, né? Um pouco deformado. A gente vai como se tivesse arranhado esse dente, sim, não é isso? Ali, à esquerda é o preparo de uma faceta, que vai ser feita uma faceta em porcelana. Do outro lado, preparando também uma faceta em porcelana, aqui nesse dente à direita. E aí é o mesmo caso, só que com uma prótese desadaptada, que vamos fazer uma nova prótese para essa paciente. É o pino metálico que antigamente era usado, totalmente destruído, um formato bem ruim. Esse pino era colocado na boca do paciente para segurar um dente, seria isso? Para prender um dente? É a retenção mecânica, né, que precisaria para reter a prótese que estava ali no caso.
Então o pino foi removido, sobrou só a raiz do dente do paciente. Fizemos um isolamento para fazer a cimentação de um pino de fibra de vidro, que é um pino estético e uma tecnologia totalmente diferente daquele pino metálico, né? Aí o pino de fibra de vidro, para exemplificar. Aí é feita a cimentação desse pino, né? Então hoje o pino usado não é mais aquele metálico, seria de fibra de vidro, é isso? Nesse caso sim, mas em alguns casos ainda usa o metálico. Porque ele não tem a resistência do metálico, entendeu? Mas a maioria das vezes é utilizado o pino de fibra de vidro. Aí o preparo final das facetas e da coroa, porque aí a gente agora vai fazer a moldagem desse caso para fazer a execução das próteses, né? Depois, posteriormente, a cimentação. Então seria dente por dente? Dente por dente. Aí a moldagem, o material que a gente usa para fazer a moldagem. Aí são as peças assim que chegaram do protético, né? À esquerda, uma faceta, as duas do meio são facetas, e a da direita, uma coroa. Aí o sorriso após a cimentação das peças. Que diferença, hein, Ramiro? Bem diferente, né? Que diferença. A gente consegue ver a translucidez das próteses, né? O brilho, a reflexão de luz, tudo imitando bem o dente natural. Essas são porcelanas puras, né? São livres de metal. Entendeu? Então, são porcelanas, são as mais estéticas que existem. E todo esse trabalho você faz no seu próprio consultório, na sua clínica? Sim, a parte protética a gente manda para um laboratório protético, né? Mas o restante é feito tudo no consultório. Ramiro, você está de parabéns pelas belas fotos, né? Pelo belo trabalho que você vem desenvolvendo. Sei que tem mais fotos para ser mostradas, mas antes disso nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia.